Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui neste aulão do espanhol, que hoje nós vamos tratar de um outro fundamento básico do espanhol, que são o quê? Os sinais de pontuação. Isso mesmo, os sinais de pontuação no espanhol são extremamente importantes para a gente poder, então, escrever, né, em espanhol. E também na compreensão da leitura, lógico, né? Com os sinais de pontuação a gente consegue, então, compreender os textos, né? Porque sem eles a gente não sabe quando tem uma entonação, quando há uma expressão, quando tem uma pausa, quando é uma pergunta, enfim. E aí nós temos, então, os sinais de pontuação no espanhol que são extremamente importantes. Bom, vamos lá. Vamos começar do começo e por partes, né? Espero que você já esteja com o seu material de anotação aí. Eu vou ir escrevendo aqui no meu quadro branco, como sempre, porque eu acho que é uma forma bem bacana de você estar vendo. No momento que eu estou explicando para você, você está vendo, está até construindo as orações comigo, está visualizando isso, e isso ajuda o quê? Para você estar retendo e memorizando de forma mais eficiente e de forma bem simples, né? O que eu estou tratando hoje aqui. Muito bem, então vamos começar do comecinho, e o primeiro ponto de sinal de pontuação no espanhol extremamente importante é o ponto, exatamente. O ponto que em espanhol a gente chama de punto. El punto, né? Ou seja, esse aqui, esse bonitinho aqui. Bom, esse ponto, como também acontece no português, ele indica o quê? O final da oração. Então, ele indica o final de uma oração. Nós usamos, então, o ponto seguido. Só um instantinho, gente, que toda vez eu fico com dúvida se está gravando bem aqui. Ah, tá pegando sim. Tá pegando o som. Então, nós temos o sinal de pontuação, o ponto, que é o primeiro deles, né, que indica o quê? Fim de uma oração. Então, indica o fim de uma oração. Daí nós temos as formas de dizer, por exemplo, quando a gente está num ditado, por exemplo, a gente está ditando ou a gente está anotando, né? Na escola a gente faz um ditado em espanhol. Então, como é que o professor fala, ou como a gente fala se a gente estiver narrando, ditando um texto? A gente pode chamar de ponto e seguido, tá? Ponto e seguido, o que seria? Seria quando a gente conclui uma oração, porém a gente continua a falar do mesmo assunto no mesmo parágrafo, né? Então, por exemplo, quando a gente estava na escola, eu falava assim, ponto na mesma linha, lembra? Então, ponto na mesma linha, a gente continuava escrevendo, a professora falava, acabava a oração, porém a gente continuava o mesmo assunto. Então, a gente chama isso de ponto e seguido, tá? Vou colocar assim, ponto na mesma linha, ou seja, dando continuidade, né? Depois nós temos o ponto e a parte, aí sim, ponto e a parte, opa, ponto e a parte. Aqui nesse sim, você vai concluir a sua oração e começar um novo parágrafo. Então, ponto, parágrafo, né? Parágrafo, né? Que a professora fala. Ponto, parágrafo, isso. Ponto e parágrafo, né? A gente começava, então, um novo parágrafo, né? Ela começava, então, a dizer. Então, a gente tem ponto, ponto e seguido, ponto e a parte e ponto final. Ponto final, que é o ponto final. Ponto final, né? A gente também usa essa expressão, essa ponto final, quando a gente está na discussão sobre algum assunto com alguém e a gente quer encerrar o assunto, quer concluir aquele assunto, a gente diz, então é isto e ponto final. E acabou. Não, a gente não discute mais sobre esse assunto. Também é uma expressão em espanhol que a gente usa para finalizar a conversa, quando a gente está meio assim na discussão, a conversa está meio quente, enfim. Aí nós temos a vírgula, que em espanhol se chama coma. Então, nós temos la coma. Coloquei em maiúsculo aqui, ponto. Vamos colocar em maiúsculo assim. Você consegue identificar melhor. El
punto. E aí temos la coma. Sim, la coma. Exatamente. Então, nós temos la coma. Deixa eu ver se tem um caps lock, não. Que indica o quê? Uma breve pausa, né? Entre as orações. Ela é de uso obrigatório em determinados casos. Então, para o primeiro deles, vamos colocar assim, primeiro. Para separar diferentes elementos de uma enumeração. Então, por exemplo, a gente vai falar assim, hay que comprar açúcar, aí a gente põe vírgula, sal, vírgula, harina, vírgula, e mantequilla. Aí a gente encerra, né? E mantequilla, e a gente usa essa conjunção, que é a conjunção ye, né? Mas a gente não vai falar sobre ela agora. Então, la coma, para separar diferentes elementos de uma enumeração. Hay que comprar açúcar, sal, harina e mantequilla. Então, aí eu separei esses elementos, né? Que eu estou enumerando aí eles de certa maneira, que eu estou mencionando que a gente precisa comprar, que hay que comprar, né? Também usamos la coma com as conjunções. Usamos com as conjunções, as seguintes conjunções. La ye, o, griega, mi, o, tá? Quando elas estiverem sendo utilizadas, quando as mesmas estiverem sendo usadas ao longo de uma enumeração, Então, vamos lá. Então, como, por exemplo, a gente pode fazer, então? Hay que comprar pan, vírgula, leche e fiambres. Fiambres seriam presunto, né? Salame, fiambres, né? ¿Qué más? No compres manzana ni fresas. Hay muchas en la nevera. Não compres manzana ni fresas. Hay muchas en la nevera. Você não precisa comprar, né? Não compre maçã, manzanas, vamos colocar no plural, né? Manzanas, né? Maçãs, nem morangos, né? Fresas. Também conhecido como frutillas. Manzanas ni fresas. Hay muchas en la nevera. Nevera ou também heladeira, tá? Dependendo da nevera, mas na Espanha, heladeira a gente usa na América Latina, que seria a geladeira. Carne ou pollo. Me dá lo mismo. Então, por exemplo, perguntaram para mim o que eu gostaria de comer, carne ou frango? Carne ou pollo? Me dá lo mismo. Carne ou pollo, vírgula, me dá lo mismo. Me dá igual, né? Para mim, tanto faz. Carne ou frango, para mim, tanto faz. Então, aí nós usamos la coma. Também usamos para destacar o vocativo. Exato, deixa eu copiar e colar aqui, que essa aqui eu anotei especialmente para não me esquecer. Então, para destacar o vocativo. Então, 3. A gente vai destacar o vocativo. O que seria isso? Por exemplo, eu quero chamar a atenção da pessoa, eu quero mencionar essa pessoa, né? Destacar ela em meio às outras, às vezes. Juan, vem aqui, né? Fulano, Juan, o vocativo está aqui, né? Vírgula, né? Uma breve pausa, vem aqui, por favor, ou vem aqui. Ou posso fazer uma outra oração que eu fiz aqui com o Juan também, para você comparar. Não creio que seja uma boa ideia, Juan. Né? Então, estou mencionando, eu estou destacando que é com você que eu estou falando. Não creio que seja uma boa ideia, Juan. Ou, simplesmente, como a gente fez na primeira, eu também posso fazer de uma outra forma a mesma mensagem, transmitir a mesma mensagem. Vem aqui, Juan, por favor. Né? Vem aqui, Juan, por favor. Então, estou destacando o Juan, tá? Às vezes pode ter em outras pessoas,
ou se está sozinho, realmente é que eu quero realmente chamar a atenção dessa pessoa. Também usamos a vírgula para separar as orações explicativas. Isso mesmo, quando a gente quer explicar alguma coisa. Então, 4. A gente usa para separar orações explicativas. Por exemplo, María, la hermana de Carmen, se fue de viaje por Europa. Então, Maria. Quem é Maria? La hermana de Carmen. Né? Estou explicando quem que é. Se foi de viaje por Europa. Ou de viaje à Europa. Tanto faz aqui nesse caso. Então, ela vai viajar por toda a Europa. Que beleza. Que maravilha. Muito bem. Então, e a última, a gente usa junto com as locuções conjuntivas e adverbiais, que são precedidas e seguidas de vírgula. Ai, meu Deus, o que é isso? Tá, a gente vai usar vírgula quando a gente for utilizar as seguintes palavrinhas. Vamos simplificar, né? No PDF está escrito da forma como eu disse para você, né? Da explicação bem gramatical, assim, que se você tiver alguma dúvida, você vai entender. Ó, a gente vai usar vírgula com essas palavrinhas aqui. No obstante, en efecto, es decir, por consiguiente, sin embargo, además, de acordo, e tem outras mais, tá bom? Eu deixei essas principais aqui. Então, aí você tem essas palavrinhas, a gente utiliza a vírgula com elas. Por exemplo, esta mañana llovió mucho. Sin embargo, esta mañana llovió mucho, choveu muito. Ou esta mañana, melhor ainda, esta mañana, já que estou usando esta mañana, ha llovido mucho, tá? Se você não entendeu o que é esse ha llovido, é que eu coloquei llovió para ficar mais fácil para você entender. Mas o correto mesmo seria esta mañana ha llovido. Choveu, tá bom? Durante os aulões eu vou explicar para você que verbo que é esse. Esse é o verbo pretérito perfeito. Ele precisa de um verbo auxiliar para ser conjugado, que é o verbo haber, no espanhol. E aí o verbo que vai praticar, que vai indicar a ação, ele sempre está no particípio. Não vou entrar em detalhes agora com ele. Eu só coloquei aqui o exemplo para você entender. Esta mañana ha llovido mucho. Então, esta manhã choveu muito, vírgula. Sin embargo, yo fui a clase. Então, sin embargo, entretanto, eu fui para a aula, né? Eu fui para a aula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ponto e coma. Ponto y coma. A ver, ¿quién es este punto y coma? Ponto y coma. Indica uma pausa um pouquinho maior que a vírgula, mas não é ponto final. E uma pausa menor que o ponto final. Usamos elas nas orações compostas, onde há mais de um verbo, ou enumerações que já existam vírgulas. Também usamos antes de mas, pero, aunque, sin embargo, tá? Então a gente usa ela, então, né? Indica uma pausa maior que a vírgula, como aqui, por exemplo. En ocasiones salíamos juntos al parque, a veces al cine, pero siempre salíamos juntos, né? Então a gente fez uma breve pausa aqui, porque o que a gente fazia quando saía junto? En ocasiones salíamos juntos al parque, a veces al cine, pero siempre salíamos juntos. Então deu uma pausa um pouquinho maior, tá? Outro exemplo. Los chicos anduvieron muy entretenidos con sus nuevos juguetes y jugaron hasta muy tarde. Sin embargo, se levantaron temprano para ir al parque. Tá? Entretanto, eles acordaram cedo para ir ao parque. Né? As crianças, os chicos, anduvieron muy entretenidos, estiveram muito entretidos com seus novos juguetes, com seus novos brinquedos. E jogaram e brincaram hasta muy tarde, até muito tarde. Sin embargo, entretanto, se levantaram temprano para ir ao parque. Eles se levantaram cedo para ir ao parque. Então, aqui eu quero que você entenda por que eu usei este ponto e vírgula. Então, eu falei, né, que as crianças estiveram entretidas
brincando com os brinquedos. Então, aqui eu estou usando uma oração com mais de um verbo, né? Uma oração composta. Então, aqui eu vou passar um outro complemento, tá? Vou complementar, então, essa oração. E aí, então, eu uso o ponto e vírgula. Então, são várias ocasiões aqui que a gente usa o ponto e vírgula, que seria ponto e coma. Também a gente usa nesses dois casos. Vale? E também usamos antes de mas, pero, vou colocar aqui para você, e sin embargo. E a terceiro uso dela, né? Também usamos antes de mas, pero, aunque, sin embargo, tá? E outros aí. Vamos começar com esses, tá? Mas, sim, existe o mas em espanhol, sim, seria como o nosso mas, que é sinônimo aí do pero, né? A gente usa muito pero no espanhol, mas existe sim o mas, tá? E aí você tem que tomar cuidado, porque o mas de verbo de intensidade, ele sempre está acentuado. Este mas não está acentuado. Então, quando você for ler, né, se você ver que ele está na oração e não está acentuado, é porque ele não é um advérbio de intensidade, tá? Ele é igual, tem o mesmo significado do pero, tá? Aunque seria mesmo assim, mesmo que, ainda que, e sin embargo, que seria entretanto, tá bom? A ver, ponto e coma. Los dos puntos, claro, los dos puntos. A ver. Los dos pontos também indica uma pausa e é usado em enumerações. Então, usado em enumerações para introduzir uma explicação, uma citação, uma fala de um personagem e antes de exemplos, né? Vou colocar aqui para você. Então, usado em enumerações para introduzir uma explicação, citações, fala de personagens em romances, em livros e antes de exemplos. Por exemplo, el cuerpo humano se compone de dos puntos. El cuerpo humano se compone de, aí eu vou enumerar, cabeza, tronco, brazos y piernas. Punto final. Cabeza, tronco, brazos y piernas, ¿no? Entonces, esta es la composición del cuerpo humano, tá bom? 2 pontos, eu acho que não tem muita dificuldade, né, pessoal? É o mesmo uso como no português também. Então, los puntos suspensivos. Você sabe quais que eu estou falando agora? Los puntos suspensivos. Sim, os pontos as reticências, né? As reticências em português se chama pontos suspensivos. Pontos suspensivos são para marcar, então, alguma interrupção inesperada no texto, logicamente, né? O prolongamento de uma ideia, né? Quando você denota incerteza, ou para citar algum trecho de um texto, usamos pontos suspensivos. Por exemplo, se pudiera volar, né? Aqui é um prolongamento de uma ideia. Estou aqui, né, pensando, reflexionando. Se pudiera volar, né? Se eu pudesse voar, por onde iria, né? E de golpe se escuchou um ruído. Então, a gente vê muita interrupção desse tipo em romances, em livros, né? E de golpe, e de repente, se escutou, ouviu-se, né? Se ouviu, se escutou um ruído, um barulho, ruído e barulho. Então, assim, de golpe, e de repente, se escutou um ruído. Então, aí o que será que vai acontecer? Então, tem um suspense aqui, né? É uma interrupção inesperada. Então, a gente usa os pontos suspensivos. Las comillas. Que seriam as comillas, Lupe? As aspas. Las comillas, sim. Las comillas usamos em citações de alguém. Destaca o nome próprio, o apelido de alguém. Tipo, o nome de um restaurante, o nome de um lugar. Marca palavras estrangeiras, né? Para marcar ironia e sarcasmo, a gente faz assim também, até quando a gente está falando, né? Então, a gente também faz assim quando a gente quer marcar uma ironia, um sarcasmo,
sarcasmo, e também para, às vezes, ressaltar uma oração, quando a gente quer dar importância. A ver, tipo, para destacar um nome próprio aí. Por exemplo, a gente usa muito para nomes de lugares, às vezes, né? El restaurante El Mariachi. Então, aqui é o nome do restaurante, estou destacando. Aqui, de forma irônica, de forma sarcástica. Ai, tu amigo é tão hermoso que não tem novia. O seu amigo ele é tão bonito, é tão lindo, que ele não tem namorada. Então, aqui eu estou sendo sarcástica, não estou falando que o cara é muito feio, Tu amigo es tan hermoso que no tiene novia. A ver, Jorge le contestó, pronto estaré allí en tu casa. Então, aqui também a gente pode usar quando a gente está lendo um livro, né? E aí fala assim o personagem, e Jorge le contestou, pronto estaré allí en tu casa. Gostaram da entonação dramática? Então, a gente também utiliza essas comilhas, né? Para indicar aí a fala de um personagem, né? Um romance, un texto. Los paréntesis. A ver, los paréntesis. A ver, parênteses, né? Abre parênteses. Né? Quando a gente fazia o ditado na escola, tem coisas na escola que realmente ficam na nossa cara. Abre parênteses, ponto e coma. Ponto seguido. Ponto e aparte. Nossa, tem coisas que ficam na nossa cabeça. A ver, parênteses. Usamos para intercalar reflexões, comentários de caráter explicativos, sem modificar o contexto. Então, eu vou explicar aqui que o Gabriel Garcia Marques é um colombiano. Eu quero destacar isso. Eu quero fazer uma breve explicação, mas sem modificar toda a oração. Gabriel Garcia Marques, quem não conhece, Marques é um escritor colombiano muito famoso. Gabriel García Márquez nació en 1928, pero quiero decir que es colombiano. Gabriel García Márquez, colombiano, nació en 1928. Então, a gente usa muito essa forma assim, de escrever quando a gente vai pesquisar sobre o assunto, sobre uma pessoa. Então, tem lá a nacionalidade, também tem a data que nasceu, que morreu, né? Por exemplo, Julio Garmendia, 1898, es un escritor venezolano muy conocido. Vale, entonces aquí, que nació en 1898. Entonces, Julio Garmendia, nacido en 1898, es un escritor venezolano muy conocido. Então, a gente usa muito essa forma quando a gente está realmente fazendo pesquisa. Entra aí no wikipedia.es. Né? Você vai ver aí, se você pesquisar por alguém, vai aparecer várias informações entre parênteses dessa maneira. Então, usado para intercalar reflexões, comentários de caráter explicativos, sem modificar o texto. La llave o el corchete. Dios mío, ¿qué es esto? La llave, então a chave é essa aqui, tá? La llave, vou ficar aqui do lado. El corchete. Será que entra aqui? Tá tudo juntinho? Aí, entrou. Então, la llave... Opa! Eita, Lele, peraí. La llave e el corchete. Corchete. Bom, quando que a gente usa isso? A gente usa isso quando a gente já usou, então a gente precisa explicar, né, encerrar algum enunciado, às vezes, ou fazer um esclarecimento dentro já de um parênteses, né? Já dentro do parênteses, às vezes temos que, então a gente precisa fazer um outro comentário, um enunciado dentro dos parênteses, então a gente usa el corchete, ou la llave, e também a gente usa muito para quadros sinópticos, sabe? Quando a gente vai colocar nos quadros, assim, fazer um quadro sinóptico, destacar informações, né? É que aqui não sei se eu vou conseguir trazer para cá, mas no PDF ele tem assim, tem animais domésticos, eu coloquei para você, por exemplo, dentro do grupo dos animais domésticos, quem estão? Aí eu coloquei uma chave
bem grande. E aí nela eu coloquei el perro, el gato, el papagayo, ¿vale? Os perro, gato, papagaio. E aí eu fiquei, né? Tem a chave bem grande assim e esses animais que eu mencionei. Então aí seria tipo um quadro sinóptico. Ou, por exemplo, quando eu quero então informar, dar mais informações dentro dos parênteses. Né? Vamos lá. Algunos cultivos, banana ou plátano, tem, né? Plátano muito usado na Espanha, banana na América Latina, então, banana, eu ia mencionar aqui entre parênteses, ou plátano, então, uma informação importante que eu quero colocar junto com a banana. Frijoles ou porotos, então, na Espanha a gente fala muito frijoles, para comer feijão, em alguns países da América Latina também usa frijoles, mas, por exemplo, outros países não, falam como poroto. Na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, fala poroto, não fala frijoles. Então, porotos, entre parênteses, y el maíz se pueden encontrar fácilmente en América Latina. Entonces, algunos cultivos, ¿no? Algunos cultivos como banana o plátano, frijoles o porotos y el maíz se pueden encontrar fácilmente en América Latina. Vale? Então, eu coloquei fiz um esclarecimento dentro do próprio parênteses. Daí a gente usa la llave e el corchete, vale? La llave mais para essa situação aqui. E o corchete para fazer a menção, esse esclarecimento dentro do parênteses, a gente usa el corchete. Vale? Que seria o colchete, não é mesmo? Muito bem, gente. A gente viu aqui, então, esses pontos, sinais de pontuação do espanhol. Nós também temos, rapidinho aqui, antes que eu esqueça, os sinais de pontuação, né, de interrogação e de exclamação também. Tá? Nós temos eles, assim, no espanhol nós utilizamos desta forma. Né, os sinais de interrogação e de exclamação. Por que a gente utiliza dessa forma? Porque aí a gente pode dar a entonação correta e identificar no texto que isso realmente é uma pergunta e uma interrogação. Apesar de que também no espanhol nós temos a forma interrogativa e exclamativa indireta, mas isso é um outro assunto que eu vou tratar num outro aulão para a gente não confundir as coisas, tá? Hoje você está aprendendo os sinais de pontuação no espanhol, com o nome deles e como é que a gente usa. Não é muito diferente do uso do português, mas o mais importante é saber o nome deles para a gente não se perder, né? E aí, quando a gente quer fazer uma exclamação, né? Por exemplo, que lindo dia, né? Que lindo dia. Como te llamas? Como você se chama? Né? Então, a gente usa aí esses dois sinais. Você quer saber a tecla de atalho para esses sinais de interrogação e de exclamação? Vou passar aqui para você. E tem gente que não sabe. Deixa eu ver. É isso mesmo. Que eu faço tão automático. Então, é Alt. Então, você aperta o Alt mais 173. Isso. 173, tá? Então, você pressiona o Alt, mas continua pressionando. Não é para clicar no Alt 173, que não vai dar nada. Então, Alt, continua pressionando 173. E para fazer esse aqui, então a gente faz o Alt mais, deixa eu ver. Não. Quando eu não olho, eu acerto. 168. 168, tá bom? Então, o Alt 68 faz esse sinal de interrogação ao contrário, para nós, né, no português, e o Alt 173 faz o sinal de exclamação aí ao contrário. Vale? Então, espero que seja isso, tá? É só isso hoje, ou seja, bastante coisa. No conteúdo em PDF tem todos eles explicadinhos, bonitinhos. As explicações estão um pouquinho mais extensas, mais completas. E tem os exemplos. Então, assistiu a videoaula, pega o PDF, estuda o PDF, vale? E aí você já tem guardadinho isso bonitinho para se você precisar
consultar esse conteúdo em algum outro momento, você já tem ele bonitinho, com explicações certinhas, para você não se perder. ¿Vale? Nos vemos en el próximo. Nos vemos no próximo aulão. Eu espero por você. Nos vemos. Hasta pronto. Tchau.